Olá, meus irmãos, minhas irmãs, Shalom. Queridos, vamos meditar mais uma vez numa porção das Escrituras? Vamos lá? Vamos ver o que o Senhor tem para nós hoje. Aproveita a semente aí. Hoje nós vamos para o Salmo 42, o verso 5, que faz uma pergunta. Então, abra sua Bíblia e vamos acompanhar no Salmo 42, o verso 5. E eu desejo que hoje você cresça na fé e que seja maior que antes, que a tua fé esteja mais desenvolvida que antes e que hoje você consiga fazer coisas serem resolvidas pela fé, pela autoridade que o Senhor te deu. Verso 5 do Salmo 42. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Ou dentro de mim? Espera no Altíssimo, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Então o salmista aqui, ele resolve fazer uma pergunta para si mesmo. Ele conversa com a sua alma, ele canta para a sua alma. E ele pergunta: por que você está abatida? E não faltava motivo para abatimento, não. O contexto aqui se trata de exílio. O salmista estava no exílio. E ele então disse que, no verso 4, que ele se lembrava de quando ele ia com a multidão à casa do Senhor, quando eles faziam suas festas, quando eles festejavam. O próprio estar junto semanalmente já era uma festa, o fato de estarem juntos na casa do Senhor. O salmista diz que ele lembra disso e a alma dele se perturba, ele chora. Ele sente tristeza por não poder mais fazer isso, ele está no exílio. Lá ele vê a adoração, ele vê o povo temendo a deuses pagãos. Olha o momento, olha a situação, a condição do povo. Você sente essa saudade assim do Senhor? Essa vontade de ler a Bíblia, de estudar a palavra dele, de orar a ele. Você sente esta vontade de tomar um tempo para ficar só concentrado no Senhor e nada mais, sem nenhuma distração. Você e ele. Você sente também vontade, alegria de estar junto com o povo, mas de não estar apenas só com amigos, mas todos juntos, envolvidos numa adoração verdadeira ao Senhor. Você sente essa vontade, essa falta? Isso te faz falta? Isto é importante para você? Mas o que eu quero hoje não é nem falar do contexto do salmo. Eu quero te fazer uma pergunta e estendê-la para outras respostas ou outras reflexões além dessa que eu falei até agora. Então, eu gostaria de repetir a pergunta para você, que você perguntasse para a sua alma assim: alma, por que você está abatida? Por que você se perturba dentro de mim? Por quê? Por que há esse desconforto? Por que você está em desconforto, alma? O que está acontecendo? Às vezes nós estamos abatidos por tão pouco. Será que isso já te aconteceu, de estar abatido por muito pouco, por bem pouco? Eu estava vendo hoje uma parte das notícias da guerra e eu ouvi o Roberto Cabrini, o correspondente da Rede Record de televisão. E ele está em Kiev
a capital da Ucrânia. Aquela cidade é alvo de bombardeios exatamente por ser a capital. E ele mostrou, talvez você tenha visto, um hospital infantil. E ali tinha várias crianças, as crianças com seus pais. Mas houve um momento em que as crianças tiveram que ser levadas para o abrigo subterrâneo do próprio hospital. Então, acomodaram aquelas crianças lá, crianças, adolescentes. E dali, daquele hospital, as crianças, os adultos, os profissionais ouviam bombardeios. As bombas explodiam próximo ali, na própria cidade. E dava para ouvir o barulho das explosões. E havia um medo de que a qualquer momento a explosão fosse no hospital. Ninguém estava seguro ali. Eles foram para o abrigo subterrâneo. Ali era menos pior, mas também não era seguro. E o Cabrini entrevistou uma criança de 9 anos e perguntou para ela qual foi o momento mais difícil para você. E ela disse: foi o momento do bombardeio, porque me deu medo de cair uma bomba aqui. Então, por que ela estava com medo? Porque eu ouvia-se os barulhos, os sons da guerra. Os profissionais com medo, um médico, num trabalho admirável de dedicação àquelas pessoas, sem saber se daí a pouco estariam vivos. Ele ali trabalhando com toda a dedicação. Fez uma cirurgia no cérebro de uma adolescente, uma cirurgia de risco, uma cirurgia delicada. Ele correu o risco de fazer, debaixo da possibilidade de um risco de bomba. Imagine você, um profissional fazendo um trabalho desse, em condições precárias, porque eles não estavam no lugar que foi preparado para aquilo, eles estavam num lugar provisório, onde pessoas estavam tumultuadas por causa do espaço, eram muitas crianças para pouco espaço. Mas imagine você fazendo cirurgia, fazendo tratamentos para aquelas crianças, vendo o semblante das crianças, ouvindo bombas, ouvindo as explosões. Imagine as emoções. Imagine trabalhar sob essa pressão, nessa condição. E aí, como a situação ia ficando cada vez pior, o que foi que teve que ser feito? Tirar as crianças dali, crianças em tratamento. E, além de tudo, com muito frio. E aquelas crianças e suas mães tiveram que ser transportadas, veio um ônibus, pegou essas pessoas com muita dificuldade. Imagine transportar enfermos, doentes, crianças, imagine. Entraram no ônibus. Dos ônibus eles eram levados até o trem. E o trem levava para um lugar bem distante, para o hospital bem distante, onde houvesse um pouco mais de segurança, ou um pouco menos de risco. E antes dessas crianças irem, elas se despediam do seu pai.
porque o pai tinha que ficar para guerrear. Então havia separação do pai, da esposa com o seu marido, para ir para uma... Gente, será que aquilo que está te entristecendo merece mesmo essa atenção toda, essa dedicação toda, essa adoração toda? Será? Será que nós não estamos nos entristecendo por coisas tão pequenas? Não. Eu acho que dá para a gente dar uma refletida e pensar assim, que eu vou mudar. Porque se eu estou tão fraco, tão abatido no pequeno, imagine quando vier o grande. E aproveita aí, essas cenas estão nos ensinando, estão nos preparando. Mas aí vamos voltar para a pergunta: por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? E aí ele responde para a própria alma, ele conforta a sua própria alma. A própria pessoa falando com a sua alma. Ô alma, espera no eterno. Espera, porque sabe de uma coisa, alma? Você está dependendo disso para se alegrar, mas eu ainda vou louvar o Senhor. Na salvação da sua presença, eu vou louvá-lo. Eu vou ainda pisar, eu vou estar na presença do Senhor. E você pode louvar o Senhor agora, porque Ele está presente já. Não é algo do qual você vai desfrutar um dia, não é algo do qual você precisa esperar, é algo que é real agora. Se alegre, porque Ele está aí. Lembra da mão dele sobre você? Lembra? Lembra, Salmo 139, verso 5, lembra da mão, da grande mão sobre você? Pois é. Então, fica com essa cena, acredite nisso e mude o seu estado de alma, ou mude o estado de alma de alguém pela fé no Senhor, pela palavra do Senhor, e fique firme, porque Ele está conosco. Querido Pai, nos perdoa porque às vezes a gente fica triste por uma coisa tão pequenininha. Às vezes a gente fica triste por coisa que muita gente não ficaria. Às vezes a gente fica triste por coisa que não vale a pena a gente dar um pingo de atenção. Oh, meu Pai, nos ajude a sair dessa fraqueza, a gente pode ser melhor. Porque o teu poder está em nós. O Senhor não nos qualificou para viver assim, o Senhor nos deu tudo para viver de outro jeito, mas eu não entendo por que a gente, já falei isso aqui, Senhor, eu não entendo por que a gente toma posse daquilo que ninguém nos deu, é o medo, é a ansiedade, ninguém deu isso para a gente, o Senhor não nos deu isso, o Senhor não nos deu insegurança, o Senhor nos deu espírito de ousadia, o Senhor nos deu fé, o Senhor nos deu ânimo. A gente usa outras coisas, a gente toma posse com tanta precisão de coisas que não nos foram dadas. Mas nós queremos lançar isso tudo fora, nós não queremos isso, não, nós não ganhamos isso do Senhor. Nós queremos a ousadia, a coragem, a força, o ânimo, o vigor que o Senhor disponibilizou para nós. Nós só queremos as capacitações que o Senhor nos deu. Que seja assim, que todas as almas agora se alegrem, que louvem o Senhor, que exultem o Senhor, que engrandeçam o Senhor, que glorifiquem o Senhor.
Que não se abatam por causa de uma pequena coisa, mas que se alegrem pela presença do Altíssimo, que a atenção esteja na presença do Altíssimo, que os olhos estejam voltados para a presença do Altíssimo, que é real. Aleluia. O Eterno te abençoe e te guarde, o Eterno faça resplandecer o rosto dele sobre ti, o Eterno, e tenha misericórdia de ti, né? O Eterno sobre ti levante o rosto dele e te dê a paz. Fique assim, então, nesta paz, nesta graça, e até o próximo áudio, dentro da permissão do nosso Eterno Pai. Amém.